teste, som, teste, som, teste. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um webinar com a continuidade dos nossos objetivos, que é levar para os técnicos brasileiros, aqui representados pela língua portuguesa, argentinos no espanhol e inglês para os americanos e outras pessoas também em outros continentes. O webinar de hoje
ele vai discutir muito questões de diagnóstico de problemas nutricionais, o que medir, como medir, para que medir, algumas ferramentas interessantes para serem aplicadas na fazenda, com o Dr. Bill Procopio. O Dr. Bill Procopio vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a sua carreira, mas tem trabalhado na indústria de ruminantes e tem sido capaz de aplicar muita dessa tecnologia que ele vai mostrar hoje em fazendas comerciais. O objetivo da apresentação é que os técnicos entendam a necessidade de aplicar essas ferramentas e gerar resultado nas fazendas dos clientes. Certamente um webinar que já está sendo estabelecido como um meio de educação para os técnicos, um momento propício devido à economia e alguns preços de commodities que estamos passando no Brasil, e que gostaríamos de agradecer ao pessoal da Zimpro, que acredita muito nesse processo de educação continuada, da Silo Stop, da Polinutri e da Farm. São 4 empresas que estão apoiando este evento. Hoje estamos em Passos, Minas Gerais. Realizamos também um pré-evento físico com alguns técnicos e onde tocamos algumas informações e alguns treinamentos realizados pessoalmente. Certamente essas empresas acreditam e estão ajudando que o webinar continue sendo um sucesso. O nosso meio de comunicação oficial, que é a Balde Branco, muitas informações, alguns resumos do webinar pode passar pela revista. A MTS, que é o precursor, e o 3R Lab. Ok, vamos lá agora iniciar o webinar com o Dr. Bill Procopio. Boa noite a todos. Então, o tópico da apresentação hoje é diagnóstico de dietas em fazendas, quando a gente tem problemas em fazendas, né, que é o forensic. E muito importante, a pergunta é o seguinte: quando as dietas não funcionam, a gente sabe por quê. E o mais importante também, quando as dietas funcionam, a gente sabe por quê. E isso é repetitivo. Como resolvemos esses problemas? Então, um pouco do meu pedigree, um pouco do meu background, de onde que eu veio. Eu sou formado na Universidade de Cornell. Eu comecei a praticar veterinária em 1971. Eu sou associado à Associação dos Veterinários dos Estados Unidos, em 1993. Fiz parte de algumas associações e entidades e empresas, entre elas Dairy One, Dairy Innovation 2006, que é um projeto que envolve algumas pessoas de Cornell também. Em 1995, que era o TEC, e, finalmente, outra pergunta, algum desempenho e medidas com noviças. Mas isso é só um pouco do meu pedigree. Então, de novo, de volta à pergunta. Quando as dietas não funcionam, nós sabemos por quê? E mais importante ainda, se funcionam, nós sabemos o porquê e é repetitivo. Então, isso foram as perguntas que eu fiz no começo. E isso é o que eu gostaria de discutir um pouco com vocês hoje, o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo nas fazendas. Certamente, vocês têm algum modelo de balanceamento de dietas. Eu utilizo o CNCPS. É um modelo muito poderoso, muito forte, tem muitos números, mas entenda que quando a gente não tem informação de entrada de qualidade, nós concluímos algo errado. Então, nós temos que entrar em informação com qualidade para que a gente tenha resultados de confiança. E as questões de manejo, elas não entram no modelo,
e não são tão interessantes, ou talvez muitas pessoas não se conscientizam da importância dos fatores de manejo que interagem com a dieta. Então, acho que talvez um ponto mais importante, eu passei um slide aqui, agora eu vou voltar de novo, porque as questões de manejo que acontecem na fazenda e que a gente não pode medir, elas têm um impacto muito grande também na dieta. Agora sim, voltei no slide que eu queria. Então, em 1998, eu tive um desafio, qual é conhecer que eu preciso desenvolver algumas especialidades para entender melhor a indústria. Aí eu fui fazer um sabático, um período fora, para trabalhar na indústria. Nesse tempo, eu fiquei trabalhando com a Monsanto, trabalhando com o BST, e focando muito na indústria para tecnologias emergentes. Eu trabalhei, e aqui mostrando algumas áreas que eu trabalhei nos Estados Unidos. E o que a gente fez? O que era o meu objetivo? Eu olhei para otimizar o manejo e o desempenho de rebanhos para aumentar o lucro da fazenda através de tecnologia aplicada. Eu estou indo um pouco rápido porque eu tenho muitos slides. Às vezes eu estou até passando slides e voltando, mas eu tenho muitos slides. Mas fiquem comigo, eu tenho muitas fotos também. O que nós aprendemos? Que até as tecnologias que funcionam, as boas práticas de manejo, que aumenta, que melhora a consistência e reduz variação, são as mais importantes. Mas isso é o que a indústria de qualquer produto já estava defendendo, que a gente utilize o controle de processo e manejo para evitar variação. Então aqui talvez alguns de vocês aí, mundialmente conhecido, Dr. Edward Deming, que ele foi um dos grandes desenvolvedores de várias tecnologias no Japão. Ele é americano. E ele disse: se eu tiver uma mensagem em poucas palavras para a questão de gestão, eu diria que seria reduzir variação. Então, reduzir variação é de extrema importância. Então, o trabalho do gestor não é supervisão, mas liderança. E um outro ponto importante que ele também disse: a mudança não é necessária, a sobrevivência não é mandatória. Ou seja, temos que mudar para sobreviver. E um outro ponto que eu acredito muito, eu sei que eu estou indo um pouco rápido aqui na apresentação, todo o dono de um negócio tem o direito de errar no negócio até a extensão que o dinheiro dele permite. Então, isso nós temos que estar focado para que a gente tenha reconhecimento do qual o dano que nós estamos causando. E aí eu certamente desenvolvi e pensei em alguns pontos. O que nós temos que fazer para reduzir variação em pontos importantes de controle de qualidade em fazendas? Entender os pontos negativos que impactam a qualidade, entender as oportunidades para aumentar consistência, isso certamente é um ponto importante para a acurácia, entender pontos para o controle de gestão, e um ponto certamente importante para a gestão, que eu vou falar no próximo slide, é o DMAIC, que eu desenvolvi. E certamente um ponto muito importante, e que muitas vezes nós não nos damos atenção necessária, é a qualidade da informação que nós estamos entrando. Então, um ponto de extrema importância é capturar informação de qualidade. Então, o que é DMAIC? É definir um problema específico, é medir ou capturar bons dados, analisar os dados relevantes, que vai proporcionar uma solução, melhorar, ou seja, implementar uma verificação e controlar. Verificar a estabilidade, repetir. Então, um exemplo aqui de controle de qualidade. Nós temos aqui essa área, esse banheiro em Amsterdã, que passa o processo de qualidade. E se você olhar bem na foto do lado esquerdo, parece que tem um mosquito, uma abelha. E quando a gente olha mais profundamente, essa abelha, esse mosquito, essa mosca, na verdade, ela foi pintada ali. Porque os donos, o gestor, descobriu que quando tem uma abelha,
o espirra menos urina fora do vaso e reduz em 80% essa urina que cai no chão. Então foi um exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, que é o controle. Então, um dos pontos que mais eu tenho aplicado isso, e por isso que eu passei rápido para vocês, querendo discutir, é a questão do controle de qualidade. Controle de qualidade através da dieta completa. E a gente fez um trabalho utilizando 10 bolas que são comíveis pelos animais. Aqui eu estou mostrando a foto que nós fizemos, nós colocamos as bolinhas para os animais comerem. Aqui a gente depois pegou essas bolinhas e conseguiu medir a variação e concluímos que eu tinha um dos vagões na fazenda que não estava controlando, não tinha qualidade. Isso foi documentado, porque quando a gente coloca, muitas vezes, fibra, e essa fibra, nesse caso aqui, eu estou mostrando o caroço de algodão, ele não é misturado bem, não chega a uma dieta completa para o animal. Então vamos começar com o básico, com as pessoas. Só porque as pessoas devem fazer o trabalho não significa que eles vão fazer. E não tem trabalho tão simples que não pode ser feito errado. Então, talvez um dos pontos básicos que eu trabalho é a matéria seca. Quais os alimentos que a gente faz matéria seca? Quantas amostras? Quem faz? Com frequência? Quem entra os dados? Qual a importância da mudança na matéria seca? E qual a relação disso com o tempo? Se o tempo está muito úmido, isso impacta certamente a matéria seca do volumoso e da dieta. Se está mais seco, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aqui um exemplo e uma ferramenta muito simples e muito funcional é uma estufa. Nós temos aqui uma estufa na fazenda com a capacidade para 24 amostras. Aqui você pode controlar a temperatura mostrada em Fahrenheit, se aí a temperatura ela é controlável. Certamente uma ferramenta que eu tenho visto e a gente tem utilizado com muita frequência e muito importante para as decisões na fazenda. Isso impacta muito a integridade dos vagões misturadores. Então, aqui mostrando um vagão, e aqui muitas fazendas têm softwares que dão isso, os ingredientes que nós temos, né, a hora que começou a colocar no vagão, a hora que terminou, quanto que era para cair no vagão, quanto que realmente caiu, e a variação que existiu dentro dessa amostra. Então, um exemplo, era para ter 5.727 libras de silagem de milho e caiu 5.744, uma variação de 17 unidades ou 0,3%. Um outro exemplo seria mineral, soja, misturas de proteína, caroço de algodão. E lembrando, olha aqui, em um minuto, ele conseguiu colocar de 25, ele passou para 28 o mineral. Talvez ele colocou muito rápido, ou eu monitoro isso o tempo, porque pode ser uma causa do problema ser o tempo que essa pessoa está levando para realizar o trabalho. Às vezes muito rápido, ou às vezes muito lento. Então, acredito que esse tempo a gente tem certamente oportunidades para entender quais funcionários são mais preguiçosos, mais lentos, e aqui a gente está controlando pelo tempo, e às vezes, finais de semana, dia de jogos, funcionários que estão fazendo o serviço muito mais rápido do que deveria. Aqui um outro exemplo que eu trabalho muito é tamanho de partícula Penn State, para entender a consistência do material entregado, a adequacidade, textura, umidade, eu procuro para seleção e as visualizações, algumas análises visuais que nós fazemos também no vagão misturador.
Então, aqui um exemplo de amostra que eu tenho de uma fazenda, que eu passei a Penn State, e depois eu identifico esse material. Eu tenho a balança que eu utilizei aqui, a Penn State aqui do meu lado esquerdo, eu acredito que ela é muito importante. E aí tem alguns casos que você nem precisa, né, de ter uma Penn State para elucidar esse problema. Eu já estou vendo aqui capim, mas realmente quando você passa a Penn State, aqui nós estamos mostrando um exemplo, eu acredito que tem me ajudado muito, e eu queria passar isso para vocês, porque a gente mede e passa isso para os funcionários. E aí, muitas vezes que a gente tinha um problema, resolve esse problema e o funcionário entende que ele não pode modificar o protocolo sozinho, porque nós vamos passar a Penn State no momento que ele não vai estar esperando. Aqui é um ponto que eu acredito que eu chamo de ninho de passarinho, que está mostrando seleção, e nós temos que entender que todas as vacas selecionam, até a extensão que a dieta permite. Um outro ponto que eu gosto de muito é analisar as fezes, né? A gente faz muito análise de amido fecal, mas eu gosto também de mostrar as fezes como elas estão nas fazendas. Aqui é um exemplo que eu utilizo, eu lavo, eu olho talvez essa partícula mais digerida ou a outra. Eu tenho utilizado isso e tem me ajudado. O lado disso que eu levo em consideração é o vagão misturador. É parte do meu trabalho, sim. O de nutricionista tem que trabalhar com o vagão misturador. E aqui eu olho a grossura, a espessura da rosca, onde que ela está, qual que é a integridade. Outra foto que eu tenho aqui do meu controle. Aqui embaixo, se realmente está misturando, se está passando alimento, se está deixando sobra entre uma dieta e outra. São pontos que eu também utilizo na minha avaliação. Isso tem que ser avaliado na fazenda, é um ponto de extrema importância e eu garanto que vocês vão resolver muitos problemas com o objetivo final, que é reduzir variação. O vagão de dieta completa é um grande causador de variação. Então, um ponto que nós temos também, muitas vezes, que nós não temos Journal of Science na fazenda. Obviamente que temos muitos experimentos, mas tem pontos que a gente precisa provar também com o senso comum. E nós precisamos vender essa ideia para a pessoa que está trabalhando na fazenda. E também para a pessoa que está pagando a conta. Porque senão eles não vão ter interesse em fazer uma auditoria do vagão misturador. Eles não vão querer gastar tempo para fazer uma auditoria do vagão. Então, aqui um exemplo. Eu analiso muito dieta completa também. E eu tenho 4 análises de dieta completas. Eu passei 2 agora, mais duas, duas análises aqui mostrando alguns diferentes. E eu, com essas análises, com a Penn State, eu tomo muita decisão. Que eu coloquei para vocês aqui no gráfico. Então, o DM aqui é a matéria seca das 4 amostras, bem consistente. O FDN, na segunda linha, relativamente consistente. O amido me impressionou mais, uma inconsistência, e isso causa uma consistência grande na dieta. Porque isso aqui é uma fazenda de 2.000 vacas. E são detalhes que o nutricionista ele tem que monitorar. Tem que monitorar o vagão, utilizar a Penn State e depois analisar para pegar o detalhe que talvez a Penn State não conseguiu pegar. Isso eu faço com muita frequência. Então, aqui uns pontos que eu trabalho. Eu meço muito, repetidamente, com o objetivo de reduzir variação. Eu muitas vezes tenho alguns pontos que eu não fico muito estressado, porque eu sei que isso acontece. Eu monitoro tudo, até eu entender por que eu não deveria mais monitorar.
detalhes e detalhes e detalhes. Preste atenção muito em detalhes. E as pessoas devem comprar a sua ideia. Ou seja, o gerente ele deve fazer a gestão, por exemplo. Aqui um outro exemplo. Algumas das variações que a gente vê em amostras de forragem. A proteína bruta na silagem de milho na linha de baixo mais consistente. Esse que a análise eu faço de forragem é semanal. Isso é de grande importância. E em cima já um feno de alfafa, mostrando uma variação muito grande na proteína, na proteína do feno. Isso porque a forragem comprime, faz uma parte muito importante da dieta, ele vai contribuir para a variação de proteína bruta na dieta. Então, por isso que nós temos que analisar e por isso que nós temos que corrigir. E aqui um outro exemplo de medindo a acurácia na fazenda. Eu tenho aqui uma média de erro na silagem de milho de 0,29, com uma inclusão na dieta de 42%. Então, se eu tenho uma silagem ou feno de alfafa que tem uma variação grande nos ingredientes, como a gente viu no feno de alfafa, e eu tenho uma inclusão alta, um exemplo é isso aqui visual. Isso é uma outra análise do que eu estou tentando mostrar para vocês visualmente. Então, a gente tem milho, a gente tem pré-secado, o haylage aqui deu picos de erros, como eu mostrei no slide anterior. Nesse caso, foi na questão da matéria seca. E essas variações aqui, se eu não corrigir, a matéria seca da forragem mudou e eu não corrigir essa variação na minha dieta, eu vou ter problema. Aqui problemas de chuva, que também tornam o material mais útil. E aqui outro ponto que eu faço muito, né? Eu formulei para 14,9 de proteína bruta e o medido foi 14,8. Formulei para 19, para 30,8 de FDN e o analisado foi 31,3. Está muito interessante. E eu tenho os meus desvios que eu deixo eles aceitáveis. Então, mais dietas, e eu tenho algumas, eu sempre levo em consideração, são iso-FDN, iso-CNF, isocalórica, isonutriogênica. Essa está aqui na frente de vocês. Então, o FDN de matéria orgânica aí, ao redor de 31, 30 e 31. A proteína bruta ao redor de 14,8, 14,7, 14,7. Como que a gente consegue isso? Isso é analisado, tá, pessoal? A gente corrige, a gente mede até chegar à conclusão por que eu tenho que continuar medindo e com resultado. Mas um outro ponto que certamente não é muito mensurável. Aqui um vagão na fazenda entregando dieta para os animais. Aqui é normal, após que o vagão passe, os animais vão se alimentar e empurrar um pouco do alimento. Aqui a consistência na dieta do pós-parto, as vacas estão trancadas para a gente avaliar. Olha a uniformidade desse material, muito importante. Aqui também a gente avalia muito a questão de silo e limpeza de silo e consistência de silo, porque senão vai me causar uma variação. Aqui a gente também faz uma gestão muito grande dos ingredientes, aqui mostrando para vocês se a gente faz a rotação dos ingredientes, e muito importante a avaliação de sobras. Então, a sobra ela é de extrema importância também para entender que os animais tenham um alimento para comer e não um resto. Aqui, certamente, eu quis mostrar para vocês que é certamente a questão de processo de monitoramento. E, pessoal, preste atenção a detalhe e tenha uma paciência estratégica. Aqui um exemplo, um falcão, que ele está lá sentado, esperando, prestando atenção, é estratégico, paciente, e certamente no momento oportuno ele vai e captura a sua presa. Então são detalhes, são pontos, é paciência,
persistência que a gente tem que ter na fazenda. Porque, como eu disse, o grande inventor de grandes marcas e indústrias, o americano, que foi o Japão, ele, se ele pudesse falar uma questão na questão de gestão, seria reduzir variação. Em termos de controle de processo, realmente a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não pode fazer o que a gente não pode trabalhar em cima daquilo que a gente não sabe. A gente não sabe até a gente medir. Se a gente não medir, a gente não coloca valor. E se a gente não colocar valor, a gente não mede. Então, certamente é um ponto que eu gostaria de deixar para você. Alguns pontos interessantes para vocês em termos de fazenda. O que são os melhores fazendas? Eles colocam o interesse da vaca antes do interesse do operador, eles minimizam ao máximo o estresse e eles não fazem somente uma coisa certa, eles fazem quase todas as coisas pequenas certas, são coisas pequenas. Aqui eu mostro para vocês um gráfico, a parte amarela devia estar escrito dieta e a parte branca, qualidade do leite. Mas isso são pontos que vão impactar diretamente o desempenho do animal. Agora, olha também a dieta na parte amarela pequena, comparado com a gestão e a gestão do coxo, que está na parte marrom. Olha o tamanho dessa fatia comparado simplesmente com a dieta. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu acabei de falar para vocês em uma fazenda comercial. Nós começamos a trabalhar com o Dairy 8 para trabalhar com a Universidade de Cornell durante 8 anos. Então, esse aqui é o controle da fazenda. Aqui eu era ainda veterinário, eu tinha uma caminhonete para trabalhar com isso. Aqui mostrando outra foto da fazenda. Aqui a gente passou dessa fazenda para essa fazenda. Qual que é o objetivo? Para maximizar desempenho, diminuir estresse, aqui outras fotos da fazenda. Mostrando para vocês o desafio que a gente teve para deixar essa fazenda mais confortável e produzir mais leite. Com isso em mente, nós começamos a trabalhar a gestão de todo esse trabalho. Aqui uma foto da fazenda, que em 2013, nós já estamos agora em 2016. Aqui uma outra foto da foto aérea da fazenda, aqui uma outra em termos de instalação, ok? Aqui mostrando mais agora a instalação do freestyle na parte de cima. Esse também um outro freestyle que a gente dá mais atenção aos animais, um tie-stall, uma área de alimentação e uma área aqui que a gente coloca, também uma área importante na nossa fazenda. Mas a gente levando em consideração, muito importante, que é um tie-stall. Por que tem um tie-stall aí? Para avaliar mesmo os animais. Isso é muito importante para a gente. E uma foto aí de hoje do Centro de Pesquisa da Universidade de Cornell. Aí eu vou mostrar para vocês um dia normal do Centro de Pesquisa da Universidade de Cornell, mostrando as boas práticas de manejo que eu falei para vocês, do que eu mostrei para vocês no slide, e como que a gente enxerga isso nas vacas. Então, aqui, na madrugada, mostrando um pouco da instalação da universidade, ao redor de 5 horas da manhã, muito quieto, muito tranquilo, em alguns animais se alimentando, mas grande parte dos animais ainda deitado. E aqui já está começando a amanhecer, as vacas estão ainda deitadas, mostrando conforto, algumas dormindo, muitos tentando acordar os animais sem muito barulho, uma utilização boa de freestyle. Mas olha nessa vaca, ela está um pouco estressada. O que está errado com essa vaca? Também o que está errado com essa vaca? O que essa vaca está fazendo? Ela tem uma perna dela aí. Ou essa vaca? Por que eles fazem isso? Porque eles podem.
é como eles estão demonstrando para nós que eles estão confortáveis, ou até mesmo estão expressando aquilo que a gente não consegue ler nos animais, mostrando que isso está funcionando bem, um conforto muito grande. Então aí chegou o pessoal para trabalhar. Opa, passei um slide, agora voltei no meu slide. Eu estou mostrando aí os animais deitados, confortáveis. Agora sim, passei os animais, o pessoal da fazenda chegando para pegar a sobra das alimentações, pesar, a gente pesa isso diariamente, mudando aí, pegando a sobra, limpando. E aí os animais começam a se movimentar um pouco mais, começa agora a se andar na fazenda, o pessoal começa a chegar para ajeitar as camas, aí 3 vezes por dia a gente arruma as camas, os animais estão saindo agora para a área de ordenha. Um ponto interessante que a gente faz a limpeza do freestyle com um vácuo, um caminhão a vácuo, que puxa o esterco 3 vezes ao dia, e com o objetivo de deixar isso limpo, tranquilo, calmo, para que os animais se sintam bem. A gente não fica empurrando os animais, tocando, gritando, eles vão sozinhos. Aqui não precisa ficar empurrando, eles estão indo calmos, os animais, para a sala de ordenha, sem estresse, uma sala de espera sem estresse algum, os animais estão bem. Aqui entrando na sala de ordenha, aqui as vacas dando leite, produzindo leite, e aqui uma visão de trás dos animais. Então as vacas estão calmas, agora nós vamos colocar o pré-dip, depois deixa um tempo para que o pré-dip funcione. Depois desse tempo, a gente faz uma massagem. Depois aí que passou esse tempo, a gente simplesmente limpa e deixa muito seco, rápido, e está pronto para tirar o leite. Ela está relaxada, ela está calma, o leite desceu e certamente vai ter uma ordenha muito boa. E agora as vacas voltam para o café da manhã. No meio, na volta, eles passam um pouco, se distraem um pouco e voltam aí para casa limpa, as camas estão limpas, organizadas, para agora sim receber o café da manhã. O vagão passando, entregando, entregando a dieta completa, e aí, pronto, os animais bem certinho, calmos, tranquilos, produziram leite e vão comer. A gente come, a gente bebe água, e muita água limpa, isso é muito importante, e come mais, e come muito. E depois descansa. Certamente tem espaço e tem conforto para que eles descansem. E um ponto que a gente foca muito, que eu falei para vocês de processo, é verificar os animais. Então tem um técnico aí andando na fazenda, e esse técnico vai medir temperatura, uma série de medidas que nós fazemos com as vacas, principalmente no pós-parto. Mas isso aí tudo, toda essa tensão que a gente tem, a gente se paga, certamente. A gente reduz muito o estresse com os animais, vocês viram isso. A gente mede muito, quase tudo que eu mostrei para vocês é medido e monitorado, e quando tem algum problema a gente muda para que isso fique dentro de um desvio padrão aceitável. A gente utiliza muito o conceito da doutora Temple Grandin. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, mas isso aí se paga. Assim, aqui a gente está mostrando, era um rebanho de 80 libras, e em pouco tempo nós passamos para um rebanho de quase 98, quase 100 libras. Fazendo o quê? Utilizando os processos que nós mostramos para vocês, trabalhando com calma, monitorando, voltando a monitorar, e principalmente que eu foquei nessa apresentação foi diminuir variação, principalmente na dieta completa. Aqui outro exemplo que acontece com a gordura na linha de cima e a proteína na linha de baixo, muito bem, quase ao redor de 4%,
contagem de células somáticas caiu dramático, veio de 250 para quase 150, tudo isso devido ao cuidado do animal. Então, aí a gente volta na questão, porque é muito importante essas questões de gestão e manutenção dessa fazenda, porque nós temos um contrato de 5 anos. É fazer não só as coisas certas, mas repetir. E aí um exemplo que realmente as coisas acontecem na fazenda, vou dar um exemplo para você de um diagnóstico. Aqui numa fazenda que a gente trabalha, em dia 18 de novembro, uma quarta-feira de 2015, o gerente resolveu fornecer uma silagem de milho de 2014, do silo 1, mas o silo não estava muito bem fechado, tinha muita fungo, estava um silo feio. E os alimentadores falaram, não, não vamos fazer isso não, mas o gerente falou, não, vamos, temos que fornecer esse silo, porque eu preciso fornecer essa forragem para as vacas. Ou abrindo um parênteses, que nos nossos coxos a gente coloca plástico embaixo e em cima, e depois a gente fecha todo o animal. Mas era só para mostrar o que a gente faz. De qualquer maneira, no dia 20 de novembro, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, os alimentadores ligaram para o gerente e falaram, as vacas não gostaram do seu silagem de milho. Elas não estão comendo, elas estão com uma sobra aí de mais de 5.000 libras, e o leite caiu aproximadamente 6 libras, quase 2,5 kg a menos de leite, porque eles não queriam fornecer aquela silagem ruim, feia, e o gestor disse, não, nós temos que fornecer, eu tenho que fornecer. E no outro dia eles ligaram para ele 5h30 da manhã, olha, não quer comer. E muita sobra. Aí o gestor, que era eu falei, ó, não, recheca a matéria seca. Depois provavelmente estão ajustando a nova forragem e levando em consideração que era 6 libras em 26 libras, que era da silagem que nós fornecemos. Mas eu disse isso, recheca a matéria seca e estão ajustando. No sábado, 5h30 da manhã, eles me ligaram novamente. Você está feliz agora? A sobra passou de mais de 10.000 libras. E o leite caiu 10 libras. Ou seja, voltou a produção de leite como estava quando nós iniciamos a fazenda, de quase 100 para 80 libras. Aí, o que eu faço agora? Bom, voltamos nas questões de boas práticas de manejo, onde a gente vai ter que medir. E vamos ter que identificar o que está causando isso. Era um sábado, mas não tem problema. Aí eu comecei as perguntas. Mas todas as bases estão com matéria seca baixa? Sim. Realmente, não. A baia 313 e 204, não caiu tanto assim. Então vamos olhar o consumo de matéria seca. Por lote, e aqui o que aconteceu no dia 17. Realmente aqui, quando a silagem de milho entrou, caiu muito. Exceto que o A13 não caiu muito, que é um lote de pós-parto, e as outras duas também não caíram muito quando comparado com todas as outras vacas em lactação. Comparado à queda que os outros animais tiveram perante as vacas em transição. E eu comecei a pensar, ok, vamos entender um pouco mais. Olha o que aconteceu com a produção de leite. Exatamente a caída que eles nos disseram. Estava com 50 quilos de média e caiu para muitos aí, 45, 40 quilos de leite. Então, certamente, uma queda muito grande de consumo e uma queda muito grande de produção de leite. Então, minha reação foi assim, mas eles falaram que as vacas estavam comendo e quando eles encostavam o focinho na dieta, eles tiravam como se fosse tomando um choque. Bom, deixa eu testar esse alimento. Eu coloquei não, tá estranho, muito estranho essa dieta. Vamos entender um pouco mais. Será que é isso mesmo? Foi a silagem? Realmente, será que foi a silagem? Porque elas estão comendo de uma maneira muito estranha. Bom,
que aconteceu? Chegou nesse dia, no mesmo dia que a gente mudou a silagem de milho, tinha chegado um caminhão com a nossa ração. Nós simplesmente amostramos a ração do lado, duas amostras. Nós pedimos uma nova dieta, uma nova ração. Então tem uma ração nova e uma ração que foi entregue na fazenda. A única coisa que nós fizemos, foi colocar esses alimentos em água destilada, medimos o pH. O pH novo 5.0 e o outro 7.5. Uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande, porque é para ser a mesma ração, é a ração de vacas em lactação. Então, o que aconteceu? Até esse momento, eles acreditavam que a fábrica de ração substituiu cloreto de cálcio por carbonato de cálcio. Até a gente olhar novamente, falar, olha a gravidade, o alimento que estava causando problema com pH 5, parecia pedra, a densidade muito mais alta, comparado ao alimento que não é para ser tão pesado assim. Que um outro exemplo, que é isso, é pedra, o que tem nessa ração? E comparado com a ração que era para ser. Bom, todas as questões foram resolvidas, nós removemos a ração e substituímos por uma ração nova. A matéria seca aumentou rápido. O que aconteceu é que eles simplesmente entregaram a ração de vaca de transição como se fosse ração de vaca em lactação. E aí o DECAD estava baixo, certamente eles não comeram. Não era um problema da silagem. Isso aí, o rebanho voltou novamente na casa dos 43 de média, mas demorou 2 semanas. Em dia 14 de dezembro, na segunda-feira, já tinha passado de 45, com 3,7 de gordura e 3,0 de proteína. Isso aqui falando proteína verdadeira, que normalmente vocês vão ter só, não é proteína verdadeira. Isso aí custou para a gente $16 mil. Então, gente, eu queria dizer para vocês que as coisas acontecem. As coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para... Deixa eu só voltar um slide, para que a gente tenha a capacidade, e eu quis deixar isso para vocês, de monitorar, checar, rechecar, e se eu tivesse acreditado que era silagem, eu tinha realmente acreditado nos funcionários, não era o problema. Então a gente tem que medir, a gente fez várias medidas e concluímos e provamos que o problema era a ração que foi fornecida para os animais. Então, pessoal, as coisas realmente acontecem. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Esses tipos de problemas, eles vão acontecer em muitas fazendas. Se você trabalha na fazenda ou é gerente, você tem que estar pensando em forense. Forense é quando entender situação, como um detetive. Né? Um detetive precisa de prova, ele precisa de medida, precisa de foto, e é isso que a gente tem que ter na fazenda para ter certeza que a gente tem resultado. Ok, essa foi a apresentação. Nós vamos ter agora um espaço para, para perguntas, mas só lembrando que a próxima apresentação vai ser dia 6 de julho, com o Dr. Mike Van Hamburg, que vai falar muita coisa nova aí, aplicada na criação de novilha, de bezerra, para alta produção de leite. Nós vamos ter agora, pessoal, nós vamos ter agora um momento para perguntas. Vocês precisam mandar as perguntas. Tem uma janela aí com interrogação. Mande as perguntas para que a gente possa enviar as perguntas para o professor Marcos Neves e ele fará as perguntas direto para os americanos.
Esse é um momento que a gente tem que esperar um pouco, porque são perguntas dos brasileiros, e espero que a gente sempre tenha uma quantidade muito grande, dos argentinos e dos americanos e do resto do mundo. Então é um momento agora de pergunta, e quando a gente termina essa pergunta, essa questão de pergunta, aí a gente vai somente para o webinar brasileiro e a gente pode conversar um pouco mais. Certamente, novamente, hoje foi, na minha avaliação, um webinar muito rápido, mas com muita foto e algumas informações. Um agradecimento muito especial ao pessoal da Zimpro, da Silo Stop, da Polinutri e da Fibro, que essas apresentações, elas estão, já estão disponíveis para vocês aí já em PDF, tem uma caixinha que chama Handout, ela já está aí para vocês utilizarem em treinamentos técnicos e futuros updates. E o vídeo também em português, já amanhã já está no site do YouTube do 3R Lab, para que vocês possam, muitas pessoas que não têm a capacidade de participar muitas vezes do webinar durante a semana, elas assistem durante o final de semana e certamente têm sido capazes aí de gerar resultado nas fazendas. A Balde Branco, que tem um resumo do webinar, o AMTS, que é a empresa que resolveu criar esse webinar porque acredita muito que os nutricionistas precisam entender com mais profundidade os pontos que acontecem para que eles usem com mais precisão o software. Senão a gente não consegue, como o palestrante disse, se a gente não tiver qualidade de entrada de informação, as coisas não acontecem. Então agora vamos começar um pouco de pergunta. Vamos lá. Algumas perguntas. Só um momento. Perguntas do Argentina, Estados Unidos. Deixa eu entender qual a pergunta que nós vamos trabalhar. Só um minuto. Só um minuto. Esperando algumas perguntas. Só um minuto, por favor. Esperando algumas perguntas. Só um minuto. Há uma pergunta da Argentina. Só uma pergunta da Argentina, um minuto. A Argentina tem algumas perguntas. Ok, a Argentina tem pergunta, mas se o Brasil quiser começar, eles podem. Brasil, Marcos, tem alguma pergunta? Marcos, alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta dos Estados Unidos. Tem alguma associação entre variação física e química na dieta completa no coxo? Pode escutar, sim. Só um minuto. Só um minuto que o palestrante está tendo só um pouquinho de... Ele está tendo dificuldade de entender a pergunta. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor.
Só um minuto, por favor. Minuto, por favor. Temos algumas perguntas aqui. A gente está fazendo um trabalho interno. Só um minuto. Minuto, por favor. Bom, agora sim. A variação do nutriente vai ocorrer junto com a variação física. Se você está perguntando se a estrutura física vai impactar a estrutura química, certamente é uma questão que deve ser trabalhado junto. Se você vai passar Penn State, se tiver variação, certamente vai ter variação química também. Se a mistura for muito boa e for consistente e a matéria seca estiver boa, isso aí pode ser muito bem controlado. O que a gente tem que fazer, um ponto que eu faço muito nas fazendas é análise de forragem. As fazendas que eu trabalho, a gente trabalha com análise de forragem semanal. Só assim que vocês viram as fotos da dieta muito uniforme, totalmente em cima de controle de qualidade, análise de forragem e reajuste para que as pessoas que estão trabalhando tenham motivação para continuar a entregar o resultado de qualidade. E a gente mede isso sem avisar para os funcionários quando a gente vai passar Penn State e faz análise da dieta completa. Ok. Mais alguma pergunta? Só mais um minuto, por favor. Há uma pergunta dos Estados Unidos. Só um minuto. Você colocou na sua apresentação o aumento de produção de leite que você mostrou somente mudando de freestyle. Você acredita que foi isso mesmo? Ou você acha que tem outros fatores que colaboraram para esse aumento de produção? É uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que eu também faço para os meus gestores. Bom, certamente, eu acredito que nós focamos muito em boas práticas de manejo. Nós medimos tudo e com muita frequência. Então, qual que é a palavra-chave que eu disse para vocês e que nós conseguimos implantar na fazenda? Foi reduzir a variação de tudo. Vocês viram um exemplo de entrega de ração, tem protocolo, tem pesagem, tem análise, entrega de commodities, pesagem. A gente tem uma série de fatores que também não ficam, a gente também não fica mexendo muito com as vacas, não. Que a gente tem que respeitar, certamente, não ficar atrapalhando as vacas. Mas a gente tem várias maneiras de medir como as coisas estão acontecendo na fazenda e modificar. Se você tem um resultado mostrando que a dieta está inconsistente e não fizer nada, vai continuar inconsistente. Se você tem uma,
Se você tem algum problema de conforto, que eu coloquei lá para vocês naquela foto, que um quarto disso é conforto, e você não resolve, você vai continuar tendo problema. Ok? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. A pergunta foi: a gente pode monitorar a variação com o custo mínimo e o tempo mínimo? Só um minuto. Talvez eles vão perguntar diretamente da Argentina. A pergunta é: ok, existe algum outro método para medir variação na fazenda sem que eu tenha que mandar a amostra para o laboratório? A razão que eu mando as amostras para o laboratório, eu uso o Open State para ver se a distribuição está correta, mas isso não me diz se o vagão misturador, a pessoa do vagão misturador, está colocando os ingredientes corretos. O único jeito correto é fazer a análise química. Esse análise que eu mostrei para vocês da dieta completa é uma análise de NIRS para a dieta completa e análise química dos minerais. E eu faço isso com muita frequência. Primeira Penn State. Se tiver problema na Penn State, eu resolvo. Depois, amostro e mando para o laboratório, faço NIRS e dieta completa e para os minerais químicos. E isso tem me ajudado muito. Ok? Mais um momento, só mais uma pergunta. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Alguma pergunta? Um minuto, por favor. Só um minuto. Só um minuto, por favor. Esperando mais alguma pergunta. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Esperando, tem mais algumas perguntas. Só um minuto, por favor. Tá bom. Só um minuto, por favor. Tem algumas perguntas, a gente tem bastante pergunta aqui do Brasil. Um minuto, por favor. Ok, algumas perguntas que nós vamos prosseguir agora. Ok, a pergunta brasileira.
Que problemas podemos descobrir com a Penn State? Ok. A Penn State ela é uma ferramenta muito importante que ela vai dar oportunidade para você descobrir problemas de mistura, certamente na forragem e na dieta completa. Ok. Mais alguma pergunta? Qual análise que você faria para ter certeza da acurácia da dieta completa? Você pode usar, eu usei, mostrei para vocês aquelas bolinhas que eu coloquei, é como se fosse chiclete, um chiclete é uma bolinha que é comestível, e, e funciona, o Penn State também funciona, cloro, a gente pode analisar cloro na dieta como marcador, e eu mostrei para vocês um slide onde tinha cloro como marcador. Então, isso pode ser feito de inúmeras maneiras. O importante é fazer e ter um programa de controle de qualidade. Uma outra pergunta é, para avaliação de dieta completa, como é o seu protocolo? Eu pego várias amostras na linha do coxo, várias, provavelmente 10. Provavelmente 10 ao redor da linha do coxo, na linha do coxo, misturo e mando. Isso tem funcionado muito bem para mim. Mas eu mando bastante em termos de dieta completa, porque eu quero que ele tenha a oportunidade no laboratório de misturar também muito bem. Então é um protocolo. Eu acho que todo protocolo, e acho que eu talvez não tive a oportunidade de comentar um pouco sobre isso, é a gente ter uma quantidade grande de amostras. Então, mesmo que seja amostra de forragem, a gente tem que mandar bastante subamostras e mandar uma. Acredito que esse que é só o caminho. Então, ok, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Mais uma pergunta. Uma pergunta do Brasil agora. Só um minuto. Só um minuto agora. Só um minuto, por favor. Alguma pergunta? Qual a rotina que você faria? Só um minuto que nós vamos ter que escrever a pergunta. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Que a gente começou a pergunta e não terminamos.
Tá, ok. Vamos tentar um pouco de pergunta agora da Argentina. Então, uma pergunta para a Paula enquanto você pergunta. Então, quando você tem algum problema, agora uma pergunta argentina, quando você tem um problema com chuva, o que você faz? Normalmente, quando a gente quando a gente está esperando uma tempestade e vai começar a chover, a gente ajusta um pouco a matéria seca da forragem, porque eu sei que vai estar mais úmido com a chuva. Um pouco que eu também. Um outro ponto que eu gostaria de falar também, que eu não tive a oportunidade de falar na apresentação, quando eu tenho uma mudança drástica de matéria seca de qualquer forragem, eu fico muito atento. Aí eu aumento muito a frequência de análise da matéria seca, porque eu quero ter certeza que houve uma mudança e não foi um erro de amostragem, ou algum momento, ou uma gleba, ou alguma parte do solo, ou irrigação, ou o que for. Eu aumento a frequência de determinação de matéria seca quando eu tenho um problema maior. Então, eu tenho alguns limites, alguns números. Quando eu passo esses números, eu aumento a monitoro mais. Uma outra pergunta agora da Argentina. Qual que é a frequência que você determina a matéria seca? Ainda mais quando você tem problema com o tempo. Aqui nas fazendas que a gente trabalha, as fazendas que eu trabalho, eu faço a matéria seca diariamente. Isso não tem impacto de se chove ou não, é diariamente e ponto. E tem que ser feito. E ainda mais quando você tem sistemas diferentes. Por exemplo, o silo de linguiça, às vezes, eles têm uma variação de matéria seca muito maior. Então, eu preciso estar monitorando isso e eu sei que a variação é real. E ajustar na dieta. Então, certamente, fazer a matéria seca com muita frequência, e eu recomendo diariamente, é um ponto de extrema importância para que você tenha consistência de diminuir a variação da dieta completa. Ok? Uma outra pergunta. Para a gente confiar numa análise do NIS, quantas amostras a gente precisa? Não, o NIS é muito. A gente trabalha com. Talvez não sei vocês na Argentina, e eu também falo no Brasil, a gente trabalha com NIS há muito tempo. É uma máquina qualquer e a gente não tem problema, porque quando tem alguma variação que a gente detecta na análise, ela realmente ocorreu. Então, para a gente está muito estabelecido já. Não sei como é na Argentina, não consigo te responder.
Outra pergunta: quantas análises você faz? Ok, eu faço o Penn State semanalmente e já também, logo após a Penn State, já mando uma amostra para o laboratório, como disse anteriormente, a análise da dieta completa é NIRS. A dieta completa eu mando e eu peço para todos os comuns, os ingredientes orgânicos, e na hora que for analisar os minerais é químico. E aqui nos Estados Unidos a gente tem trabalhado muito com. Eu gosto muito de trabalhar com análise química de minerais com plasma. E isso eu faço semanalmente. Forragem semanalmente quando eu tenho a mudança de matéria seca ou qualquer outra mudança na fazenda, eu aumento a frequência. Ok. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Quantas amostras que o laboratório precisa para fazer uma calibração de NIRS? Ok. Essa não é uma pergunta do tópico meu, mas esses laboratórios já estão operando há muitos anos aqui. Eles sempre precisam de milhares de amostras para desenvolver uma curva e o mais importante, eles têm que manter a curva. Então eles sempre estão adicionando novas, novas amostras para que a gente tenha segurança. Então isso fica está muito estabelecido. Eu acho que a gente está tendo muita pergunta de análise de NIRS, porque não estou entendendo, porque para a gente é muito comum. Mas tudo bem, você tem que trabalhar com um laboratório confiável que vai representar a análise química. E isso a gente tem aqui. Não conheço como é que as coisas são na Argentina e no Brasil. Ok. Mais uma pergunta: qual que é a confiança da análise, mesmo que seja química ou NIRS, para a dieta completa? Essa é uma excelente pergunta. A gente sabe que tem dois ou três palestrantes famosos que não gostam não recomendam a análise de dieta completa, mas eu tenho que trabalhar. Eu dou consultoria. Então, eu trabalho com análise de dieta completa há muito tempo, assim como muitos nutricionistas, e funciona muito bem para a gente. Ok. Mais uma outra pergunta. Quantas amostras você, de uma baia, quantas amostras de fezes você pega para fazer análise de amido fecal? Ok. Eu normalmente pego de 14 a 15 vacas, 14 a 15 amostras de fezes para pedir análise de amido fecal e gosto também de fazer o lavado, como eu mostrei para vocês. E como sou muito técnico, eu também peço algumas análises diferentes. Eu peço in vitro, peço algumas outras coisas de in situ, porque nós temos essa oportunidade aqui também nos laboratórios, porque nós temos que entender o seguinte, talvez as pessoas que ficam só dando palestra não entendam isso. Nós temos técnicos que resolver a situação e entregar dinheiro para o produtor. E a minha ferramenta de análise que eu trabalho é o laboratório. Se eu não utilizar o laboratório, eu não entrego o resultado e eu não resolvo o problema. Eu preciso de usar, eu uso muito o laboratório. Eu não sou associado a nenhum laboratório, mas uso muito o laboratório.
Ok. Uma outra pergunta. O que que você olha mais na análise de forragem? Por que que você acha que é tão importante? Ok. A análise de forragem como eu disse agora, até acho que fugindo um pouco da apresentação, minha ferramenta de trabalho. Eu não tenho como trabalhar se eu não tiver análise. O nutricionista de vaca, de leite, eu não tenho como trabalhar sem eu não tiver análise de forragem. Eu não. Na análise de forragem é só news e não. Tem uma série de fatores, né? Acho que vocês tiveram um webinar aqui sobre laboratório, mas cada nutricionista ele tem pontos que ele gosta de focar. Uns olham mais em digestibilidade em um certo tempo, o outro olha mais no outro. Mas o mais importante é que você tenha frequência e determine suas metas. Ok, mais algumas perguntas? A pergunta do Brasil. Podia discutir um pouco mais sobre a amostragem de dieta completa e o número de amostras? Ok. Eu tenho um balde e uma pá que eu vou passando no coxo e vou pegando com a pá e colocando no balde. Sem perder material fino. E eu vou mostrar isso aí, 3, 4, 5 pontos e colocar no balde. E aí eu tenho 5 a 10 quilos de amostra no balde. Aí eu misturo bem, tiro uma subamostra. Aí eu mando para o laboratório muito. 3 quilos. E eu gosto de pedir, você pode pedir para o seu laboratório, para que ele utilize toda a amostra. Seque e moa todo. Eu pago um extra, mas eu gosto de moer que moa toda a amostra. Ok. Mais uma pergunta. O que você tem visto mais em variação em vagão? Causa... Ok. Acho que a pergunta foi causas de variação. Muitas vezes, focado em balança, amostragem, produtos que são utilizados com pouco peso, ou seja, minerais que é pouco, algum produto que tem inclusão muito baixa, isso causa muito problema. Isso causa muito problema porque muitas vezes as balanças, mesmo as balanças aqui americanas, elas têm problema e a quantidade é muito pequena. Então, com relação, cuidado com cuidado com ingredientes de baixa inclusão. Ok, uma outra pergunta. O que você faz de análise em termos de minerais para dos animais? Ok. A gente faz análise de cálcio no pós-parto, a gente faz análise de cálcio no pós-parto, isso é muito importante. A gente analisa os minerais. E aí, muitas vezes, como eu disse, eu sou muito técnico, muitas vezes os minerais que é possível, eu tiro quando eu estou para monitorar, eu tiro sangue e mando para o laboratório e peço. Eu tiro o sangue dos animais e mando para o laboratório e peço para que seja análise do mineral específico.
Só para ter certeza que os animais estão absorvendo os minerais que eu preciso ou nem estão digerindo. Se for, eu utilizo muito as vacas para isso, para monitorar os meus clientes, tenho muitos resultados muito interessantes e isso tem me permitido muitas vezes a determinar qual mineral que eu vou trabalhar, porque dependendo do trabalho, se não aparecer no sangue, ele não está funcionando, ok? Você você trabalha, faz alguma biópsia nos animais também para medir se tem algum problema? Ok. Às vezes a gente faz a biópsia de fígado para ver como é que está. Às vezes, depende do mineral, você pode também fazer biópsia de fígado para ver como está a concentração dos minerais no fígado, mas não é muito comum. Não é muito comum para mim. Marcos, qual seria a sua recomendação de empurrar os alimentos por dia? Ah, isso é interessante. Uma vez a mais do que você está fazendo hoje. Não, estou brincando, eu acho que não sei. Eu não sei uma resposta para isso, mas certamente uma vez entre as ordenhas, muitas vezes muitas vezes que a gente trabalha, 4 a 5 vezes. O importante é não deixar o animal, não deixar o coxo vazio. E isso é muito interessante. Por isso que eu respondi brincando. Uma vez a mais do que você faz hoje. Ok. Uma outra pergunta sobre treinamento de mão de obra. Quais seriam os pontos mais importantes? Oh, é muito interessante essa pergunta. Esse pessoal que eu mostrei para vocês com frequência, esse pessoal que eu mostrei para vocês que estavam com uma dieta completa muito boa, sem variação, eu tive que trabalhar esse pessoal durante 6 meses. Isso aí você acaba criando amizade, eles entendem, eu vendo para ele o valor de ter pouca variação. Depois que eu passo desse processo de 6 meses treinando todos esses pontos que eu mostrei para vocês, e mostrando, dizendo que nós vamos analisar em um momento que ele não vai estar esperando, aí eu fico mais tranquilo em poder sentar no computador e analisar esses dados que eu mostrei para vocês. Antes disso, não. Porque eu não sei se eu posso confiar na informação que está chegando para mim. Aí, quais seriam os pontos mais importantes? Eu peço para eles medirem consumo, peso, né, da dieta fornecida. Certamente treino em fazer matéria seca. Eles aí começam a entender. Quando eles começam a fazer matéria seca, eles começam a entender. Matéria seca da dieta completa também. Está muito seco, está muito úmido, e isso mostra que eles estão se comprometendo. E outra coisa que eu ensino para eles é amostrar forragem, porque a gente sabe da importância da qualidade da amostragem nos resultados. Alguns eu treino eles para passar também a Penn State. Eu acho que é extremamente importante os funcionários entenderem que a nossa função da fazenda é nobre. E eles têm que entender isso. Mais uma pergunta?
Mais uma pergunta. Aí é uma pergunta interessante. Quando você tem, o que que você tem feito, ou o que que tem sido sua experiência para melhorar a qualidade da forragem e pensando também em consistência de qualidade? Ok. A gente tem muitos fazendas que a gente trabalha de 3, 4, 5 mil vacas, e certamente muitas dessas fazendas têm 3 ou 4 prestadores de serviços diferentes. Então, o que a gente faz nesse momento, principalmente na questão de silagem de milho, é uma pessoa no silo fazendo pen state, porque eu tenho 3 ou 4 cortadores, pessoas cortando a roça, e eu tenho que ter certeza que está sendo feito um bom trabalho. E quando a máquina que está cortando me dá problema na pen state no momento que está sendo feito o silo, eu já paro na hora, o funcionário já sabe, chama a máquina, a pessoa que está dirigindo a máquina e muda o tamanho de partícula daquilo que eu estou recomendando. Isso eu acho que é importante, no momento de corte, a gente está presente, porque depois que o material está feito, não tem como modificar. Ok, mais uma pergunta. Qual o tamanho da fazenda que justifica a instalação de feedwatt? Ah, a gente usa feedwatt em fazenda de 600 vacas. A pergunta mais importante seria ter o software para você vai ser capaz de utilizá-lo de uma maneira que você vai gerar retorno para a fazenda? Se sim, ok. É uma questão de benefício-custo. Não é muito associado ao tamanho de rebanho, mas sim, assim a pessoa, as pessoas, se as pessoas vão ser capazes de trabalhar com esse material. Porque se você pode ter uma fazenda gigante e comprar um material que muitas vezes vão te vender por preço de vaca, que vai ser pago em um ano, já tem payback, mas as pessoas não conseguem trabalhar com aquela tecnologia naquela fazenda. Então passou a ser uma despesa e nunca foi pago. Eu acredito mais que tem que ser avaliação, como eu disse mais cedo, da gestão e não muito o tamanho de fazenda. Isso não somente esse software, e vários outros softwares de controle, de iluminação, de temperatura, se pagam se você souber trabalhar e trabalhar direito. Ok, mais uma pergunta. Só um minuto. Quando você tem uma situação que você não pode empurrar o alimento, um posto de madeira, você recomendaria aumentar a frequência? Ah, ok. Eu acredito que sim. Muitas vezes, quando a gente está numa situação muito quente nos Estados Unidos, nos meus clientes, eu aumento a frequência. E quando eu começo a esfriar de novo, eu diminuo. Certamente, quanto mais fresco o alimento, maior o consumo. Ou um ponto negativo disso, de você aumentar o número de fornecimento de dieta, é que você vai ter que misturar mais vezes. E aí você pode ter uma chance de aumentar o seu erro. Muitas, não adianta você misturar uma vez só e depois vir fornecer isso para os animais. Então tem um lado positivo e um lado negativo.
Eu não tenho mais pergunta do Paulo. No Brasil, na Argentina. Ok, acho que a gente terminou a parte americana. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Terminamos aqui a parte americana do webinar. E agora a gente começa aqui, hoje bem mais cedo. Acredito que a gente tenha uma grande oportunidade de discutir muita coisa, muitos assuntos, agora aqui com o professor Marcos. Só um minuto para a gente esperar ele chegar aqui na apresentação. Que acredito que nós vamos ter algumas discussões importantes, porque tem pessoas na audiência, a gente estava com 80 pessoas, e muitas de vocês da audiência aí estão fazendo, eu sei que estão fazendo processo de auditoria em fazenda, passando Penn State, pedindo para analisar dieta, tentando trabalhar com vagão, aumentando certamente a frequência de trabalhar mais com manutenção de vagão. Então, são pontos que certamente a gente gostaria que vocês discutissem mais. Vocês podem utilizar o áudio, ok? E para isso, pessoal, vocês precisam, se alguém quiser falar na apresentação, e para a gente é muito bom, é só levantar, tem uma mãozinha aí, você levanta a mão, aperta na mãozinha, e a gente coloca você aqui para falar, para discutir com a gente. Vou só dar um minutinho para o professor Marcos aqui, ele deve estar já chegando aqui. Só vou ver se ele vai conseguir conectar o áudio. E lembrando, né, pessoal, que uma última pergunta que nós vamos tentar responder, vamos ver a discussão aqui. Lembrando que a próxima nós vamos discutir mais, eu acredito que vai ser uma apresentação mais pesada, mais focada em resultado, mais em ciência, é do Dr. Mark Van Humber. Muita coisa nova sobre o que eles têm feito para que o impacto disso seja muito interessante na produção de leite. Essa apresentação de hoje, enquanto a gente está esperando aqui o professor Marcos, essa apresentação de hoje, ela foi muito mais uma apresentação de uma pessoa, vou voltar aqui na apresentação, muito mais a apresentação de uma pessoa mais prática. Então ele tentou, eu acho que ele passou rápido em alguns slides, mas ele tentou levar alguns pontos muito, muito importantes, que um dos pontos que eu gostei é a questão de software, a gente sabe isso muito bem, precisa ter informação boa, né, senão não adianta. Isso aqui para mim foi muito bom. Esse cara, esse Edward Deming aqui, ele realmente, depois vocês procurem na internet, ele é um estatístico e que ajudou a criação de vários processos conhecidos hoje mundialmente. E ele disse aí com muita clareza, né? Se eu tivesse que reduzir a minha mensagem sobre gestão somente em algumas palavras, eu diria que o segredo está relacionado com reduzir variação. E isso é um segredo, não é um segredo, isso é claro hoje para a gente. Porque os animais, as vacas, não gostam de variação. E por isso que a gente tem que entender a qualidade do material que a gente está trabalhando para que a gente não tenha variação na frente dos animais. Então, isso é uma mensagem muito interessante. Esse aqui eu acho que ele foi um pouco, acredito que ele foi um pouco, ele quis um pouco brincar, falou assim, não, gente, mudança não é necessário. Você sobreviver não é mandatório. Né? Então, me diz, obviamente que a mudança é necessária para que você sobreviva. Né? Isso também aí ficou muito claro. E um outro ponto importante que eu gostei dessas colocações
que todo negócio ele tem o direito de errar até onde o dinheiro aguenta. Né? Por isso na minha opinião, foi uma das pessoas que passou aqui para a gente no webinar, que mais técnico, que faz muita análise de cálcio, de sangue, de minerais, biópsia, de forragem, de dieta, e uma pessoa aí com, certamente, muito resultado para a gente aprender. Alguns pontos que ele falou sobre a questão de manejo, essa questão da mosca muito clara, né? Um ponto que às vezes a gente nem leva em consideração e que pode resolver, nesse caso, eu resolveu 80% dos problemas. Pintaram uma mosca lá e aí foi a solução do problema, que muitas vezes é isso que nós temos que ter nas fazendas mesmo. Adicionou alguns marcadores, aqui você pode adicionar marcador, você pode passar Penn State, que eles passando Penn State. Aqui falando muito importante sobre a questão de determinação de matéria seca. Tem inúmeras maneiras de trabalhar e eles fazem muito. Diariamente ele está aqui mostrando a estufa que eles utilizam aí para realmente determinar a matéria seca. A integridade da mistura é muito importante, eles controlam, muitas fazendas têm essa oportunidade hoje. Então ele levou em consideração quando você aumenta a frequência de fornecimento de dieta, você vai ter que misturar mais. E você pode aumentar esse erro aqui também. E o que é aceitável? Né? Qual que é a variação que você aceita? Aí depende do técnico e do que o produtor está disposto a fazer. Quanto maior essa variação, menos você pode. Quanto maior essa variação, menos você tem a oportunidade de ser técnico. Porque uma fazenda que tem uma variação muito grande aqui no vagão misturador, você não tem como trabalhar com, por exemplo, proteína bruta baixa. Você tem que trabalhar, você tem que ter um tampão, você tem que trabalhar mais alto. E isso causa aumento de custo. Mas o custo que a gente está vendo que pode ser a causa de variação e muitas vezes, o problema que nós temos que entender em fazendas que possuem vagão misturador. Um outro ponto que certamente é importante, ele falou muito da Penn State, né? Certamente, essa foto aqui ficou muito interessante, muito uniforme, acho que isso fica... E ele não falou só isso, ele falou que isso tem que ser feito, tem que ser mostrado para as pessoas, para os tratadores, e eles têm que comprar essa ideia. Porque senão, quando você vira as costas, eles não vão fazer, e você não vai ter esse resultado. Seleção, isso acontece, é inevitável, e a gente tem que minimizar a seleção dentro da fazenda. Algumas pessoas, depois a gente até discutindo um pouco, a análise de lavado de fezes, que eu sei que muitas pessoas fazem, a gente precisa de aprender mais sobre isso. O que fazer quando você vê isso, ou isso, entender um pouco mais o que tem de conclusão com relação a isso, o que você vai gerar como fator a ser realizado na fazenda. A manutenção de vagão, imprescindível, olhar o vagão, sobra, isso vai ser misturado com outra dieta, tenho certeza que tem um impacto muito grande. Então, lembrando que aqui, reduzir variação. 4 análises, e aqui ele mostrando, ele deixou claro, toda essa parte de cima é NIRS, que ele pede para fazer NIRS. Já os minerais da dieta completa, ele pede análise química, ok? São 4 amostras que ele teve, e aqui uma variação que ele mostrou dos nutrientes, né? Então, a matéria seca muito pouco, variando muito pouco, o FDN muito bom, e já o amido, ou a causa do problema, e muitas vezes a gente tem visto isso também, de 23 para 28, uma variação muito grande. E aqui ele também pediu para fazer análise de cloro, que pode ser também visto como um marcador. Tem fazendas que tem essa variação muito maior que isso, e tem fazendas muito próximas a isso aqui também no Brasil. Com muita clareza isso aí. Ok, variação de forragem, isso é claro, né? Você pegou feno de alfafa, variando de proteína bruta, isso acontece muito e a gente tem que entender até quando eu preciso ficar fazendo análise disso se eu não vou corrigir. Então, se eu faço análise, eu tenho que corrigir. Ele colocando aqui o erro, a margem de erro, e qual que é o limite de tolerância que ele coloca. E aqui os softwares que vocês têm.
Isso aí impacta demais e a gente sabe que não tem como ser uma reta, não tem como não ter variação, a variação vai existir, mas a palavra-chave é minimizar. Agora, tem dias e tem pontos que a gente tem que entender que foi algo que aconteceu drástico, né? Se a gente pegar nesse dia, aqui ele está chamando os do azul de cima de silagem, acredito que eu não estou entendendo bem as coisas aqui, mas deve ser forragem, para trabalhar assim. E entender, ó, isso aqui no final de semana, o que aconteceu, aqui choveu, jogo, feriado, isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Composição aqui de novo, mostrando que ele leva alguns pontos que ele quis falar na questão de nutrição, entrega, olha que consistência, né? Aqui já numa baia de pós-parto, olha, assim, visualmente já nos diz que está no caminho de estar consistente. A hora que você passa a Penn State só para confirmar e ter dados, porque é com dados que você depois senta com os funcionários e mostra para eles, olha, vocês estão de parabéns, nós estamos medindo, olha, não está de parabéns, está acontecendo isso, nós temos que mudar, porque a gente não pode tolerar a variação. Um pouco de gestão dos ingredientes. Aqui é um exemplo que ele deu. Certamente um ponto, essas pessoas que andam muito em fazendas, ele colocou com muita clareza, e algumas pessoas entendem isso hoje, que a gente tem que colocar o interesse da vaca antes da questão do interesse do operador. Por isso que essas fazendas que têm sucesso, o segredo, um desses é isso aí. Ele mostrou muito na hora que as vacas estavam caminhando na fazenda, como é tudo muito tranquilo, muito calmo, os momentos, não minimizar estresse ao máximo, e não tem um segredo, um fator. São vários fatores pequenos feitos de forma correta, que tem um impacto grande. Essa categoria, ele mostrou que tinha dois outros nomes aqui, alimentação, mostrando que ela é pequena no desempenho, mas certamente muito importante, porque impacta os outros. Olha o impacto, o tamanho da pizza que tem, a questão de manejo de coxo, é muito grande o impacto, e sem dúvida alguma, nós hoje conhecemos, entendemos, estamos entendendo e tentando aplicar cada vez mais a questão de conforto. Né? Conforto, e dentre essa questão o impacto do estresse, isso aí hoje está ficando mais claro e as fazendas estão se preocupando cada vez mais. Aqui o exemplo que eles assumiram, construíram uma instalação e assumiram a instalação dessa fazenda. A gente já viu essas fotos, eu só gostaria de voltar nessa foto, porque ela mostra as vacas deitando bem, eles mostrou, ela pode esticar um pouco mais, não sei se teria um problema, tem que entender algumas outras questões de tamanho de cama e etc., mas mostrando os animais muito bem, muito tranquilo, muito confortáveis, relativamente limpos, porque ele mostrou que as contagem selossomática baixa, muito baixa, e o pessoal chegando para trabalhar calmo, os animais levantando, indo para a sala de ordenha, arrumando a cama. E um ponto interessante que eu não conhecia desse tamanho, que é um vácuo, uma máquina a vácuo, um caminhão a vácuo, que pode ser um ponto muito interessante para a gestão de dejetos em fazendas leiteiras, que ficou muito legal. Né? Acho que isso aí veio para ficar mesmo, né? Tem que ver a questão de manutenção. As vacas indo tirar leite, estão lá leitadas, na sala de espera, ninguém, sem correria, sem barulho, estão lá tirando leite, produzindo. Tem um processo de DIP para que os animais tenham leite com calma, desçam leite, volta para a cama, e agora os animais voltam e vão receber alimentação. E olha que interessante, aqui a dieta já na frente dos animais, a quantidade, e certamente isso é definida por eles, né? Mas onde a vaca, onde quiser, tem comida na frente dela. Do coxo, do início ao fim. Então, mostrando aqui novamente uma outra foto. Água extremamente limpa nessa visão. E muito importante, essa pessoa, esse palestrante hoje mostrou pontos que a gente realmente tenta falar, que a gente tenta mostrar, e ele faz acontecer
faz acontecer nas fazendas aí. Então, com muito sério. Água também é muito importante. Volta a comer. Depois descansa. Muitas fazendas com processo de checagem dos animais, certamente do pós-parto. É importante que a gente cheque os animais, mas não mexa muito com os animais. Isso também ele deixou claro. Tem que ter um protocolo, mas não pode ficar preso o tempo todo para tirar sangue para fazer beta-hidroxibutirato. Né? A gente tem que levar em consideração quanto daquilo que nós estamos fazendo que vai gerar um resultado positivo. Porque, novamente, o animal não gosta de ficar mexendo muito, mas tem que ser feito. Aqui o exemplo que ele deu, depois que eles instalaram isso e colocou as práticas de manejo na fazenda, subiu de 82 para 95 libras, né? É muito leite. Um ponto muito interessante que muitas fazendas americanas conseguem trabalhar com gordura alta, e é um desafio para a gente, lá em cima, 3,8, 3,9, com 40, 45, 50 quilos de leite. A célula somática baixa, caindo. E o exemplo que ele deu, né, mostrando que na fazenda que, na verdade, o problema que era na fazenda não era quando as vacas caíram o consumo de matéria seca, o problema não era a silagem. E caiu o leite também. Aqui os animais tinham lote com 55, 60, 55 quilos, caiu para 45. Né? O problema não era a silagem. O problema é que, no momento da compra, a entrega da ração, foi entregue uma ração para vacas de transição e foi fornecida essa ração para vacas em lactação. Então, foi um erro que eles, trabalhando com uma medida simples, trabalhar com fitinho de pH, com densidade, e conseguiram resolver o problema que muitas vezes não conseguiria ser com tanta clareza. E explicando o que aconteceu, mas perderam 16 mil dólares. Né? As coisas realmente acontecem. Então era isso. Deixa eu ver. Eu acredito que eu não sei se o professor Marcos ele está conseguindo conectar. Só um minuto, por favor. Eu gostaria de ter a discussão aqui com ele. Só um minuto para a gente tentar conectar. Ver se a gente consegue conectar. Ele estava tendo um problema de conexão. Ele está escutando aqui a gente, mas eu não tenho o áudio dele ainda. Só um minuto, por favor. Eu não sei como é que. Vamos tentar só um minutinho aqui para ver se a gente consegue conectar com o professor Marcos, para ele fazer algumas considerações. Só um minuto, por favor. Eu não sei. Consegue nos ver, consegue nos escutar bem, mas ele não está conseguindo conectar o microfone. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Escutando bem. Só com um probleminha de áudio. Acho que ele não está conseguindo escutar. Ele está com problema de conexão. Então, eu acredito que seria mais interessante. Acho que foi uma apresentação muito boa. Infelizmente, ele participou do webinar americano e não conseguiu conectar com a gente no webinar brasileiro. Pessoal, eu agradeço a todos a participação. Eu acredito que as informações fornecidas aqui hoje elas são de grande valia. E agora a gente tem que pegar essas informações e aplicar nas nossas fazendas. No próximo webinar, vejo vocês para discutir um pouco mais sobre criação de novilha. E a apresentação já está aí com vocês, o PDF com vocês, e o áudio, o vídeo estará disponível amanhã nos nossos meios de comunicação. Muito obrigado a Zimpro, Silistop, Polinutri, Fibro, Código Branco, o MTS e, obviamente, o 3 Relato. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.